Como lidar com estresse, ansiedade em tempos de mudança? São 4 aspectos que vamos trabalhar: estresse, ansiedade, tempos de mudança e como lidar com essa situação. Para começar a analisar, temos que definir dor, causa e ação. Quais são as dores nesse tema? É o estresse e a ansiedade, que nós vamos definir como o resultado, que é o que nós queremos modificar. Qual é a causa? Tempos de mudança, porque é isso que causa a dor. Então é o nosso foco. Mudança, nós sabemos que é de um estado para o outro estado. Então queremos mudar esse estado de dor para o bem-estar, para a saúde. E para isso nós temos esse caminho a percorrer. E qual é esse caminho? É o lidar. Lidar com essa situação. Então é a nossa ação. Então essa trajetória é a ação que nós temos que determinar. A ação é essa trajetória. E aonde eu quero chegar? Então, aonde eu quero chegar nessa mudança de estado, esse estado, nós chamamos de propósito. Então, qual é o nosso propósito? É o bem-estar, é a saúde. Então, vamos fazer esse projeto, que é a trajetória. Bom, até aqui, vocês percebem que eu tracei uma análise para poder começar a fazer uma ação. Isso vale para qualquer situação que você se encontre. Sempre a gente começa a determinar sempre o foco, a causa e a ação. E, dependendo do assunto a ser trabalhado, você consegue ter bons resultados. E agora a gente começa a fazer a nossa ação. Então, o primeiro passo é definir o prazo. Por que nós temos que dar o prazo? Porque senão nós nos sabotamos. Então, nós temos que definir. Por exemplo, nesse tema é um prazo curto. Por quê? Porque é só você entender, trabalhar e acabou. Já está sendo curado. É bem simples assim. Claro que para cada caso é um caso, tá certo? Porque dependendo de como o estado de estresse está, se você está no começo, se você está nervoso, ansioso, então você está ainda no nível baixo. Agora, quando você está do médio para o alto, aí é claro que você precisa de ter um acompanhamento de um profissional. E não é só quando a gente está com estresse, porque quando você só começa quando você sente a dor, não vale a pena. É melhor você já prevenir a dor. Começou a ficar nervoso? Vamos lá, começa a fazer essa definição. Mas quando falamos em prazo, vai gerar estresse e ansiedade? Não necessariamente. Porque você vai definir o prazo de acordo com o trabalho que você vai fazer, ok? Quando alguém chega para você e diz assim, olha, me faz isso daqui para ontem. Então, você tem que entender essa condição, tá? Então, você vai dizer assim, bom, então eu não posso fazer. Mas por quê? Porque ontem eu não posso voltar. Como é que eu vou fazer uma coisa e entregar para você no momento que não posso? Aí, é claro, ele vai falar, tá de gozação. Claro que você vai ter que ter aquele nível. Por quê? Porque tudo que nós ouvimos vai de comando para o cérebro. Se ele fala que é para ontem, o cérebro vai entender. Para ontem, como é que eu vou voltar no tempo? O trabalho não vai fluir, você vai ficar estressado por conta desses comandos. Então, comecem a perceber de ponto a ponto. Então, você vai chegar nele e você, sutilmente, você vai falar isso daí, o mais rápido possível. Não, determina o tempo. E você vai determinar também o seu tempo, porque você conhece o teu trabalho e você vai falar, bem, para fazer esse trabalho eu levo 5 horas. E você tem que ter a consciência que eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo para dar prioridade para fazer isso. Se ele fala assim, não dá para fazer em 3 horas, aí quem vai definir é você. Quando você definiu, tudo bem, então daqui 3 horas eu entrego esse trabalho. Você deu um comando para o teu cérebro. Então, o teu cérebro sabe o que ele precisa fazer.
Quando você começa a fazer o trabalho, você foca, porque você vai focar naquilo, você não vai ficar pensando naquilo. E teu cérebro vai trabalhar com isso. Ele não vai deixar você dispersar. Você vai ficar focado. Ele vai te dar criatividade e você vai começar a fazer muito rapidamente, sem estresse. E numa boa, vai entregar o trabalho no tempo correto. Então, o prazo e os comandos para o cérebro são essenciais para definir um propósito, para definir o nosso caminhar, enfim, no nosso dia a dia, em qualquer situação. Nesse caso aqui, eu vou falar em curto prazo. Por quê? Porque quem vai fazer são vocês. Então, vocês que vão definir quanto tempo vocês vão fazer. Mas vocês precisam determinar esse tempo, um tempo curto. Por quê? Porque a prática é muito rápida e a ação mais rápida ainda. Então, não adianta falar assim, daqui 5 dias. Não. Né? Você vai aí determinar. Como eu falei, depende do grau do estresse que você está. Quando você está no estresse de médio para alto, você nem quer saber. Você nem começa e não quer nem tentar. Certo? Por quê? Porque você já está no limite. Agora, quando você está no começo, então precisa-se ter essa consciência. Primeiro passo, o que me irrita? Essa pergunta, o que me irrita? O que me deixa nervosa? E aonde que eu vou definir isso? Aí eu fico nervosa no trabalho, em casa, com os meus pais, com os meus irmãos, com meus filhos, com a minha mulher, com meu marido. Bom, se você se irrita com tudo isso, você está com excesso de atividades. Então, vamos fazer mais um funil. Aonde eu me irrito mais? Quando eu chego, que eu vejo e fico nervosa com aquilo. É esse ponto. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fico nervosa quando eu chego em casa e eu vejo algo fora do lugar. Eu fico irritada, aquilo me irrita. Eu fico nervosa. Então, vocês viram o peso. Isso tem 2 vertentes, certo? Porque isso pode ser reflexo de alguma coisa, como ele pode ser a causa. Então, temos que definir. Por que eu fico nervosa ver aquela peça fora do lugar? Se é porque eu arrumo a casa e eu fico fazendo aquilo e aquilo dali, então você tem que pensar, poxa, mas só porque está fora do lugar, eu não vou me estressar por isso. Não quebrou, não tenho que sair correndo, ninguém se machucou e está tudo bem. Então, por que eu vou me estressar? Então, nesse caso, isso não é a causa. A causa não está ali. Ali é um reflexo. Quando se fala em questão de casa, existe também, não só em casa, também em qualquer situação, quando a gente quer ser perfeita, né? O perfeccionismo que a gente diz. Então, isso é uma síndrome que é de toque. É a síndrome do toque. Então tem que ser assim, tem que ficar daquele jeito, porque tem que ser aquilo e acabou. Então isso é uma outra coisa. Isso é uma dor, é uma síndrome. E isso tem que ser com os especialistas para trabalhar. Bem, então eu já descobri que isso não é a causa. Isso significa que é uma perfeição. Porque se você se incomoda porque mudou de lugar, é porque você tem o perfeccionismo. Ah, realmente, eu gosto das coisas perfeitas. Bem, então, primeiro passo. Perfeito não existe. Existe o feito. Feito é melhor que perfeito. Quando a gente tem esse hábito da perfeição, a gente gasta muito tempo tentando fazer o melhor. Ai, porque eu vou fazer isso? Ah, não, porque isso aqui não tá bom. Ai, porque isso... Sabe, você começa, colocar um monte de situações para poder modificar aquilo, para achar que aquilo vai ficar perfeito. Tudo bem, você fez. Aí você vai entregar o que você estava fazendo. Aí a pessoa fala assim, então, mas se a gente mudar isso daqui, vai ficar melhor. Se fizermos dessa maneira, também vai ficar melhor. Quer dizer, quando isso chega, é aquele banho de água fria. Você não quer nem terminar de ouvir, você já engoliu seco. Por quê? Porque você gastou tanto tempo para fazer uma perfeição e a pessoa traz. Então, o que é melhor? É fazer. Entende? Bom,
eu tenho que fazer esse trabalho. Então é esse trabalho que eu vou fazer. Porque quando eu entregar, se a pessoa falar, olha, é melhor fazer assim. Ah, tudo bem, mas você acha que é necessário? Então tudo bem. Você recebe de bem. Por quê? Porque você gastou um mínimo de tempo. E é isso que a gente precisa ter em nossa mente. Então, quando você comanda, eu preciso fazer esse trabalho, quanto tempo eu vou levar? 1 hora. Você já deu pro cérebro. O comando é para o cérebro, ele vai te dar toda a criatividade, você vai fazer e ponto. E isso vai ficando mais leve. Então, vocês estão vendo que é mais um conceito para vocês fazerem a diferença. Começar a criar esse hábito, para poder tirar o hábito da perfeição. É fazer com foco, determinação. E é claro que você vai ter a satisfação, porque às vezes ficou tão bem feito que a pessoa nem vai falar que tem que fazer melhor. E tá tudo bem. Então você percebe que a gente gasta muita energia, a gente gasta muito tempo numa situação que não tem essa necessidade. E aí é onde gera o estresse, é onde gera também a ansiedade, porque você precisa de terminar e você tá ali ainda e não consegue terminar. Agora vem a parte da ação. Então, uma ação é a gente entender para mudar aquela situação e para ficar um pouco mais claro a questão do cérebro, a questão do comando. Então, veja bem, se eu quero pegar um controle que está aqui na minha mesa, eu quero pegar com a mão. Então, automaticamente, eu já fiz isso. Então, porque o cérebro, ele capta o comando em milésimos de segundo. Então, quando eu falo que eu vou pegar o controle que está na mesa, eu já falo que é com a mão. Então, o cérebro recebeu o comando e eu pego. Por isso que quando é um trabalho que você precisa fazer, que leve tempo, né, 1 hora, 2 horas, enfim, é determinar prazo. Quando você determina prazo, o resultado é satisfatório. O cérebro compreende muito mais. Porque quando você não determina prazo, tudo acontece. Aí vem ligações, você é interrompido, você sabe? Porque você perde o foco. E aí vai começar assim, vai começar. Teu cérebro começa a ficar dessa maneira. E ali ele fica, agora eu não sei o que eu vou fazer. Aí é que entra o estresse. Então, vamos procurar entender esse mecanismo de comandos para o cérebro. Então, vocês perceberam que quando você se irrita, você precisa saber por que você está sendo irritado. Porque a irritação é porque você é muito cobrado ou você se cobra muito. Qualquer irritação. Qualquer raiva, sabe, aquela raiva, aquela coisa assim, porque aquilo está fora de contexto, pode ter certeza, ou é porque você foi muito cobrado, ou porque você se cobra muito. Então, esses são os 2 detalhes que a gente precisa ter sempre em mente e saber sempre o comando a ser dado para o cérebro. Então, vocês viram como é simples? É simples. Quando vocês começarem a seguir esse passo, gente, não tem como dar erro. Vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar, vai sobrar tempo para vocês. E que é isso que nós queremos. Entende? É o tempo para você poder viver melhor, para você ter o teu bem-estar, você trabalhar com prazer. E também, eu vou falar outra coisa. Quando você praticou isso, você viu que deu certo, você vai passar isso para frente, sabe? Aquela pessoa que vem te cobrar, você pega e você também chega nela e você fala, olha, explica os comandos para ela, mas eu não vou ficar aqui falando para ninguém. Por quê? Porque quanto mais você fala, quanto mais você divulga, que fazendo dessa maneira dá certo, mas você expande. Por quê? Porque você vai falar, você fala para aquele, você fala para aquele, você diz para aquele. Se você não quiser falar, você compartilha aí o vídeo,
Entende? Aí você vai fazer que a grandiosidade, porque isso é uma motivação que você vai começar a encontrar dentro de você, que é a expansão, aonde você começa a ter novas ideias. Ah, mas isso é só quando você vai ter essa condição? Não, você pode trabalhar, por exemplo, um líder, um chefe, um empresário, um terapeuta, um psicólogo. Não há problema nenhum. Você tem, sabe, que expandir e fazer a diferença. Porque quando você faz isso, você consegue fazer o seu melhor. Ah, eu quero uma orientação. Eu estou desempregado. Eu quero uma orientação. Como é que eu vou trabalhar? Aí você precisa de uma orientação. Ah, mas para eu ter essa orientação, eu preciso pagar. Não tem dinheiro. Ah, porque se eu precisar de um profissional, eu vou ter que ter dinheiro. Mas e aí? Eu não tenho. Por que não tem? Então vamos lá. Se você trabalha, aí você vai ter uma condição, certo? Por quê? Porque você vai contatar um profissional e você vai ver o que ele vai te oferecer. Se o valor que ele está te falando é referente ao que você precisa, vai se dar um jeito e com certeza o profissional também vai entender e fazer o seu melhor. Então, todo profissional tem o saber, né? Por exemplo, eu trabalho dessa forma. Eu não digo o valor da minha consulta. Entende? Porque para cada caso é um caso. Eu vou trabalhar em cima do que você necessita. Aí eu vou ver o que você necessita, o quanto eu vou gastar de tempo. É nessa conversa que nós vamos definir. Agora, eu não posso falar assim, você vai entrar em contato, olha, minha consulta é tanto. Aí você vai chegar, você vai começar a contar que você quer, você sabe, isso não tem sentido, né? Para mim não tem sentido. Para mim não tem sentido. E eu tenho certeza que tem mais profissionais que também trabalham assim. Nós temos que fazer essa diferença. Entre em contato, fale sua situação, o que você precisa, o que você deseja. Ah, eu estou desempregado, eu estou num trabalho que eu não tenho, não vai. Então, eu quero mudar de trabalho, mas eu preciso pagar minhas contas. Você entende? Então, comece a pedir orientação. Não tenha vergonha. Para que você vai ficar doente? Porque você não quer ouvir um apoio, porque você não quer entrar em contato com uma pessoa, com um profissional para poder te orientar. Por que não? Então, faça a sua diferença e você vai ver a grandiosidade que você pode ser. E vou dizer outra coisa. Eu tenho vídeos anteriores que falam sobre finanças, sobre a saúde, sobre o relacionamento. Dá uma olhadinha também nos vídeos anteriores, que também podem trazer outras ideias para vocês. Deixe seu like, inscreva-se no canal, toque no sininho para receber novas notificações e compartilhe. Compartilhe para mais pessoas ficarem melhor, sem estresse e sem ansiedade. Até mais!